Começa agora o Diário de Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 5 de março de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. O governo Lula vai discutir medidas para baratear alimentos no Brasil. Brasil deve voltar a cobrar visto de turismo de norte-americanos a partir de abril. Países árabes anunciam projeto para reconstruir faixa de Gaza. Homem é preso após esquartejar e esconder corpo de padrasto em geladeira. E a Meta anuncia nova tecnologia de reconhecimento facial. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. O presidente Lula marcou para a próxima quinta-feira uma reunião que vai discutir ações para baixar o preço dos alimentos em todo o país. O encontro será comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. O governo Lula anda preocupado com a reputação e também a aprovação do governo. Após a alta nos alimentos, que acontece desde o fim do ano passado, a equipe do petista trabalha para reverter esse cenário, de olho na eleição do ano que vem. Um dos primeiros passos será dado amanhã, quinta-feira. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, vai comandar uma reunião com os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e também com representantes do Ministério da Fazenda. Segundo informações, o encontro irá avaliar medidas propostas na semana passada por alguns setores da economia, como produtores rurais e proprietários de supermercados. Os produtores e supermercados listaram medidas que podem atenuar o custo dos alimentos na mesa dos brasileiros, mas ressaltam que uma queda sustentável no preço vai ocorrer com a colheita da nova safra agrícola a partir do mês de março. Os empresários aproveitaram as reuniões também para se manifestarem contra a ideia de estabelecer cotas de exportação de alguns produtos, como carne e soja, para garantir um preço mais baixo dos dois produtos no país. O governo Lula estuda o nome de Guilherme Boulos para assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República. Segundo informações, o nome do deputado é cogitado pela boa relação com os movimentos sociais. As mudanças no governo petista devem continuar nos próximos meses. Após a ida de Gleisi Hoffmann para a articulação política do governo, agora quem ganha os holofotes é Guilherme Boulos. O deputado federal é cotado para assumir a Secretaria-Geral da Presidência, que atualmente tem como titular Márcio Macedo. O ex-tesoureiro da campanha de Lula tem sido alvo de críticas do próprio presidente por conta dos eventos esvaziados. O presidente Lula também deve mexer no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Segundo aliados de Lula, Paulo Teixeira deve dar lugar a Paulo Pimenta. Outra possibilidade é dar a pasta de Ciência e Tecnologia para Tabata Amaral. Nesse cenário, Luciana Santos poderia ser deslocada para o Ministério das Mulheres, em substituição a Cida Gonçalves. Outro nome conhecido dos brasileiros que pode ganhar espaço no governo Lula é o de Rodrigo Pacheco. O ex-presidente do Congresso Nacional é cotado para assumir o Ministério do Desenvolvimento e Indústria, atualmente sob os cuidados de Geraldo Alckmin. O governo federal deve voltar a cobrar vistos para turistas norte-americanos, canadenses e australianos a partir do mês que vem. O decreto com a isenção do documento está perto do fim e não há previsão para uma nova prorrogação. No dia 9 de abril do ano passado, o presidente Lula publicou um decreto prorrogando por mais um ano a isenção de vistos para cidadãos de 3 países. Mas o prazo acaba no mês que vem e não há previsão para uma nova prorrogação. Se isso se confirmar, turistas norte-americanos, canadenses e australianos vão precisar emitir o documento para entrar no Brasil. O setor de turismo é contra essa medida e afirma que a obrigatoriedade do visto vai diminuir o volume de turistas. Já o Ministério afirma que o governo desenvolveu um sistema que permite a retirada do visto por um estrangeiro em menos de 24 horas e que não vai prejudicar a procura de turistas pelo país. Em março de 2019, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro havia suspendido de forma unilateral a exigência de vistos para turistas desses países, incluindo os japoneses. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, propôs uma trégua aérea e marítima com a Rússia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, propôs uma trégua com a Rússia que detém os ataques aéreos e marítimos. Também propôs a realização de conversas sobre o que chamou de paz duradoura sob a liderança do presidente americano Donald Trump, com quem disse querer consertar as coisas.
A Ucrânia sempre será grata à América por todo o apoio que foi fornecido e está sendo fornecido, que está trabalhando para preservar as fundações de segurança já bastante frágeis na Europa. Não se trata apenas do nosso país, trata-se de todos na Europa. Queremos cooperação construtiva, queremos parcerias. Na segunda-feira, o presidente americano Donald Trump ordenou uma pausa na ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia após o bate-boca que teve na semana passada com Zelensky. Nesta terça-feira, o presidente da França, Emmanuel Macron, elogiou a vontade de seu colega ucraniano de retomar o diálogo com os Estados Unidos. O chefe de Estado, que conversou por telefone com Zelensky e Trump, reiterou a determinação da França de trabalhar com todas as partes interessadas para estabelecer uma paz sólida e duradoura na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou esse pedido de Zelensky e afirmou que o presidente ucraniano está preparado para iniciar as negociações de paz com a Rússia e concluir o acordo sobre os minerais do país. O presidente dos Estados Unidos foi ao Congresso norte-americano para provocar os rivais e também citar as principais bandeiras do governo. Os Estados Unidos de Donald Trump estão de volta. O presidente republicano manteve as polêmicas em dia ao discursar no Congresso. O magnata defendeu as tarifas, suas medidas contra a imigração, prometeu uma guerra contra os cartéis, recuperar o Canal do Panamá, além de reservar muitos elogios a Elon Musk. Em um discurso de 1 hora e 40 minutos, o mais longo de um presidente americano diante do Congresso, Trump falou sobre seus projetos para um futuro incrível, porque, segundo ele, a era de ouro dos Estados Unidos está apenas começando. O sonho americano é imparável. O nosso país está à beira de um retorno como o mundo nunca testemunhou e talvez nunca mais testemunhará. Os republicanos aplaudiram cada palavra, enquanto democratas protestavam com cartazes que diziam falso ou isso é uma mentira. Logo no início do discurso, o congressista democrata Al Green foi expulso porque não parava de agitar sua bengala em direção a Trump e de interrompê-lo, dizendo que ele não foi eleito para desmantelar os programas de saúde. Mas o milionário de 78 anos não se intimidou e citou o que considera as conquistas de suas primeiras semanas de governo. Em plena guerra comercial com México, Canadá e China, países aos quais impôs tarifas de até 25%, ele defendeu as tarifas de importação. Tarifas não são apenas sobre proteger empregos americanos, elas são sobre proteger a alma do nosso país. Tarifas são sobre tornar a América rica novamente e tornar a América grande novamente. E isso está acontecendo e vai acontecer bem rápido. Haverá uma pequena perturbação, mas estamos bem com isso, não será muito. O presidente mencionou rapidamente a Ucrânia dias após seu bate-boca com o presidente Volodymyr Zelensky na Casa Branca. Hoje, mais cedo, recebi uma carta importante do presidente Zelensky da Ucrânia. A carta diz: a Ucrânia está pronta para vir à mesa de negociações o mais rápido possível para trazer uma paz duradoura mais perto. Ninguém quer a paz mais do que os ucranianos, disse ele. Minha equipe e eu estamos prontos para trabalhar sob a forte liderança do presidente Trump para obter uma paz duradoura. Trump voltou a ressaltar seus anseios expansionistas, dizendo que vai recuperar o Canal do Panamá e se apropriar da Groenlândia de uma forma ou de outra. O discurso teve a presença de Elon Musk, o homem mais rico do mundo, que virou conselheiro do presidente americano à frente do Departamento de Eficiência Governamental, responsável por cortar os gastos do governo federal. Trump agradeceu a ele, que recebeu muitos aplausos. O magnata voltou a reafirmar sua guerra contra a imigração, enquanto abre os braços a estrangeiros milionários que podem comprar permissões de residência por $5 milhões ou quase 30 milhões de reais. Líderes árabes aprovaram um plano para reconstruir a faixa de Gaza e também devolver o território à autoridade palestina. O Egito propôs $53 bilhões durante 5 anos.
Reunidos na capital do Egito, Cairo, os líderes dos países da Liga Árabe aprovaram um plano para a reconstrução da faixa de Gaza. O grupo alertou para o que chamou de tentativas imorais de deslocar os moradores da faixa de Gaza e pediu a unificação dos palestinos sob a liderança da Organização para a Libertação da Palestina, excluindo o movimento islamista Hamas. Os líderes concordaram em criar um fundo para financiar a reconstrução da faixa de Gaza, destruída por 15 meses de conflito entre Israel e o Hamas, e pediram a contribuição da comunidade internacional. Mas o plano deve enfrentar a oposição de Israel, que prometeu eliminar o Hamas e descartou um eventual papel da autoridade palestina na faixa de Gaza. O Egito apresentou um plano de 53 bilhões de dólares para reconstruir a faixa no prazo de 5 anos. O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, disse que o plano garantiria que os 2,4 milhões de cidadãos da faixa de Gaza possam permanecer em suas terras. O plano é uma alternativa ao de Donald Trump, que prevê que os Estados Unidos assumam o controle do território. A iniciativa de Trump prevê a expulsão dos moradores para Egito e Jordânia. No cargo desde 2005, o presidente palestino Mahmoud Abbas disse que está disposto a organizar eleições presidenciais e legislativas nos territórios palestinos no próximo ano, se houver condições apropriadas. O Hamas aceitou o Plano Árabe e a criação de um comitê responsável por administrar o território após o conflito. O novo comandante militar de Israel, o tenente-general Eyal Zamir, afirmou que a missão do exército do país em derrotar o Hamas ainda não terminou. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que o novo comandante está determinado a alcançar a vitória na guerra e que os resultados terão impacto nas próximas gerações. As tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos do México, Canadá e China entraram em vigor nesta semana. As crescentes guerras comerciais entre os Estados Unidos e seus maiores parceiros econômicos se aprofundaram quando enormes tarifas dos Estados Unidos sobre o Canadá, México e China entraram em vigor, provocando rápidas retaliações de Pequim e Ottawa. Os mercados caíram na Ásia e na Europa em resposta ao que analistas disseram ser as tarifas mais altas sobre importações desde a década de 1940. Trump anunciou e então pausou tarifas gerais de 25% sobre importações dos principais parceiros comerciais, Canadá e México, em fevereiro, acusando-os de não conseguirem impedir a imigração ilegal e o tráfico de drogas. As tarifas vão atingir mais de 918 bilhões de dólares em importações dos Estados Unidos, de ambos os países, e devem prejudicar as cadeias de suprimentos para setores-chave, como automóveis e materiais de construção. O México afirmou que está preparando medidas tarifárias e não tarifárias em retaliação, que vão ser anunciadas no próximo domingo. Não há motivo, razão nem justificação. Não há motivo, razão nem justificativa que suporte esta decisão que vai afetar nossos povos e nações. Já dissemos de formas diferentes. Cooperação e coordenação, sim. Subordinação e intervencionismo, não. O México precisa ser respeitado. Somos nações iguais. A México se le respeita. Somos nações iguais. O Canadá respondeu com suas próprias tarifas de 25% em retaliação. Trump também assinou uma ordem na segunda-feira para aumentar uma tarifa de 10% imposta anteriormente à China para 20%, acumulando impostos existentes sobre vários produtos chineses. Estamos dispostos a abordar preocupações internacionais por meio do diálogo e consultas com os Estados Unidos com base no respeito mútuo, igualdade e benefícios recíprocos, mas nunca aceitaremos pressão ou ameaças e protegeremos resolutamente nossa soberania nacional, segurança e interesses de desenvolvimento. Esperamos que os Estados Unidos trabalhem em conjunto com a China para implementar o importante consenso alcançado pelos líderes dos dois países e retornar ao caminho da resolução de problemas por meio dos diálogos e consultas. Pequim condenou a imposição unilateral de tarifas e disse que vai impor impostos de 10% e 15% sobre uma série de importações agrícolas dos Estados Unidos. Especialistas alertaram que os custos mais altos de importação podem aumentar os preços para os consumidores, complicando os esforços para reduzir a inflação.
O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, diz que Donald Trump quer minar a economia canadense e depois avançar com a anexação do país. O premier canadense Justin Trudeau afirmou que a imposição de tarifas por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é algo muito idiota de se fazer. Trudeau também disse que Trump busca minar a economia canadense para depois falar da anexação do país. Eles escolheram lançar uma guerra comercial que irá, antes de tudo, prejudicar as famílias americanas. Eles escolheram sabotar sua própria agenda que deveria inaugurar uma nova era de ouro para os Estados Unidos. Eles escolheram minar o trabalho incrível que fizemos juntos para enfrentar o flagelo que é o fentanil, uma droga que deve ser eliminada da face da terra. Os produtos importados de Canadá e México, parceiros dos Estados Unidos no Acordo de Livre Comércio da América do Norte, terão tarifas de 25%. Trump pressionou o Canadá e o México com as tarifas para que aumentassem a vigilância de suas fronteiras. Os dois países implementaram medidas nos últimos meses, mas o magnata republicano não ficou satisfeito. E o Canadá apresentou oficialmente uma queixa à Organização Mundial do Comércio contra as tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos. O país afirmou que o movimento tarifário não tem justificativa e não dá ao povo canadense uma outra opção. A União Europeia revelou um plano de 800 bilhões de euros para rearmar o continente. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou um plano de 5 partes para mobilizar cerca de 800 bilhões de euros para a defesa da Europa. O valor também inclui um suporte militar imediato para a Ucrânia, depois que Washington suspendeu a ajuda ao país. A Europa está pronta para assumir suas responsabilidades. A Rearm Europe pode mobilizar cerca de 800 bilhões de euros em gastos com defesa para uma Europa segura e resiliente. Claro que continuaremos trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros na OTAN. Este é o momento para a Europa e estamos prontos para dar um passo à frente. O plano inclui uma linha de crédito de 150 bilhões de euros, juntamente com medidas para liberar investimentos em defesa em larga escala. Ainda não está claro quão rápido os fundos poderiam ser disponibilizados para as propostas, que precisam da aprovação dos Estados-membros, nem quão rápido isso poderia se traduzir em apoio no campo de batalha para Kiev. Um ginecologista aposentado será julgado na França, acusado de estuprar e agredir sexualmente mais de 100 pacientes. Boukvin negou as acusações durante 10 anos. O juiz do caso afirmou que o ginecologista tocava as coxas e as partes íntimas das mulheres de forma contrária à atuação da profissão. E a Turquia vai construir um muro na fronteira com a Grécia para impedir a entrada de migrantes sem documentação. O fluxo migratório entre os dois países acontece pelo mar por conta da proximidade das ilhas gregas e do leste e também de Egeu. E o Japão continua combatendo o pior incêndio florestal em meio século. O fogo deixou um morto e forçou a evacuação de quase 4.000 moradores. O Japão enfrenta seu pior incêndio florestal em meio século. 5 dias após o início das chamas, as florestas ao redor de Iwate ainda estavam cobertas por nuvens de fumaça. Helicópteros militares e cerca de 2.000 bombeiros estão mobilizados na área, que sofreu uma queda drástica nas chuvas no último mês. O incêndio havia atingido 2.600 hectares, de acordo com a Agência de Gerenciamento de Desastres, tornando-se o maior incêndio florestal no Japão desde 1975, quando 2.700 hectares foram queimados em Kushiro, na ilha de Hokkaido. O incêndio matou uma pessoa e danificou pelo menos 80 edifícios. As autoridades recomendaram a evacuação de 4.600 moradores, dos quais quase 4.000 foram para abrigos criados para acomodá-los. A Agência Meteorológica Nacional informou que o ano passado foi o mais quente já registrado no Japão, somando-se a uma tendência global de clima extremo alimentado pelas mudanças climáticas. A China anunciou nesta quarta-feira que vai aumentar o investimento militar em mais de 7% em 2025.
De acordo com um relatório divulgado, Pequim vai gastar mais de 245 bilhões de dólares em defesa neste ano. Mas esse valor ainda é 1/3 do orçamento investido pelos Estados Unidos. E no próximo bloco, um confronto entre PM e criminosos deixa 12 mortos em Salvador. E um homem é preso por esquartejar padrasto e ocultar corpo em geladeira. O músico Klaus Rie, ex-membro da banda brasileira Dominó, morreu aos 50 anos em São Paulo. Ele lutava contra um câncer no intestino. Klaus começou sua carreira como modelo e passou por programas do SBT nos anos 90, incluindo o elenco do humorístico A Praça é Nossa e o Passa ou Repassa. Em meados de 99, Klaus Rie passou a integrar o grupo Dominó, uma boy band brasileira de música pop formada nos anos 1980 e reformulada com novos integrantes nos anos 90. O grupo seguiu por 4 anos consecutivos. Em abril de 2023, o cantor passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor maligno do intestino, mas no ano passado foi submetido a mais uma cirurgia de emergência e anunciou que foi diagnosticado metástase no tórax. O sepultamento de Klaus aconteceu na manhã desta quarta-feira em um cemitério no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. 2 pessoas foram esfaqueadas durante o show do Alok durante o Carnaval de Belo Horizonte. Uma das vítimas levou 3 facadas e passou por uma cirurgia. Uma adolescente de 17 anos foi esfaqueada no braço e relatou que uma outra mulher a feriu por causa de um desentendimento. A outra vítima foi um homem de 24 anos. A namorada do jovem disse aos policiais que ele brigou com 3 homens para protegê-la. Ele foi encontrado pela polícia militar caído no chão depois de levar 3 facadas, uma na lombar, uma na escápula e na barriga. Ele foi socorrido para o Hospital João 23 em estado grave e precisou passar por cirurgia. Um homem de 34 anos morreu depois de ser agredido com uma garrafa em um bloco de carnaval em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Pedro Henrique Talavieira. Testemunhas disseram que um homem foi agressivo com a mulher e Pedro Henrique tentou interferir. Ainda segundo as testemunhas, o homem então pegou uma garrafa, quebrou o frasco e golpeou a vítima no braço. Pedro Henrique teve uma artéria rompida e acabou perdendo muito sangue. O caso será encaminhado à Delegacia de Homicídios da capital. Um confronto entre policiais militares e criminosos deixou 12 mortos no bairro da Fazenda Coutos, no subúrbio de Salvador. A polícia militar foi acionada para uma ocorrência de troca de tiros entre 2 facções rivais. Os agentes de segurança teriam sido recebidos com tiros, revidaram e 12 suspeitos foram baleados. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, foram apreendidos na ação submetralhadoras, pistolas, revólveres, carregadores, munições, drogas e celulares. A Secretaria destaca ainda que as circunstâncias do confronto estão sendo investigadas pela Polícia Civil, com a realização de perícias pela Polícia Técnica em conformidade com os protocolos legais. Dados coletados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam que o Estado registrou 1.557 mortes em ações policiais no ano passado, contra 1.702 em 2023. A polícia enfrenta um de seus momentos mais graves da segurança pública, em uma encruzilhada que inclui o acirramento da disputa entre facções criminosas, o crescimento da atuação de milícias e a explosão da letalidade policial. Uma jovem de 17 anos morreu após ser atropelada na faixa de pedestre em uma avenida de Osasco, na Grande São Paulo. O motorista fugiu sem prestar socorro. Nas imagens de uma câmera de segurança é possível ver o momento em que Thalia de Oliveira olha para os 2 lados e começa a cruzar a avenida, mas logo em seguida ela é atropelada. O local em que aconteceu o atropelamento tem velocidade estabelecida em 30 km por hora e é área escolar. E agora um feminicídio em São Paulo. Uma mulher foi morta a tiros na madrugada de hoje na frente da casa dela, na região central da capital paulista. O ex-companheiro dela é procurado como suspeito do crime. As cenas mostram o momento em que a atendente Elaine Domenes de Castro, de 53 anos, caminha depois da meia-noite pela calçada da Alameda Ribeiro da Silva, no bairro Campos Elíseos. Em seguida, o motorista de um carro sai do veículo e segue a mulher.
É possível ver ele abordando e encurralando Elaine na parede e, na sequência, saca uma arma e atira contra a vítima. Segundo os filhos da vítima, o autor é o motorista de aplicativo Rogério Benedito Gonçalves, de 56 anos, ex-namorado da atendente. A família contou que ele não aceitava o fim do relacionamento e ameaçava a vítima para retomar o namoro. A família contou ainda que ela tinha uma medida protetiva contra o homem para que ele não se aproximasse, pois já havia agredido Elaine no passado. Um homem foi preso em flagrante em Itapetininga, acusado de feminicídio. Natália Stephanie, de 28 anos, foi encontrada no quarto da residência com um cabo de televisão enrolado ao pescoço. A polícia militar informou que Emerson Vitoriano confessou o crime. O motivo do crime não foi revelado. Um homem morreu após uma discussão dentro de um ônibus na cidade de Dutra, na zona sul de São Paulo. As câmeras de segurança do veículo gravaram o momento em que outro passageiro atira contra Ramon Marcelino. O atirador fugiu do local. 2 policiais militares foram presos em flagrante após descumprirem as determinações de trabalho e derem carona para uma jovem de 20 anos. A jovem relatou ter sido estuprada pelos PMs durante a carona. A jovem pediu carona para os policiais militares na noite de domingo e, após sair da viatura, ela acusou eles de estupro. De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da vítima recebeu áudios e vídeos da filha que mostram a jovem visivelmente embriagada e dizendo que foi abusada pelos militares. Os militares foram reconhecidos pelos vídeos e contaram que encontraram a jovem em Diadema, quando ela solicitou apoio para ir para casa e disse estar perdida e não conhecer ninguém. A versão dos PMs é de que a jovem constantemente os ameaçou de acusar de estupro caso eles não a levassem para casa, mas a jovem teria omitido o endereço. Os PMs disseram ainda que a mulher estava alterada e desequilibrada e agrediu um dos agentes com tapas na cabeça. Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira, as câmeras corporais dos 2 policiais militares não foram acionadas durante os fatos relatados pela vítima. Os militares foram identificados como Jaime Santana Gomes e o soldado Léo Felipe Aquino. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que os PMs foram presos pelos crimes de abandono de posto e descumprimento de missão, por terem dado carona para a jovem, e que a acusação de estupro está sendo apurada pela instituição. Um homem de 55 anos foi encontrado morto, esquartejado e carbonizado dentro de um freezer no Rio Grande do Sul. Um suspeito foi preso. A vítima estava desaparecida desde a última quinta-feira, ao ser questionada sobre o paradeiro do companheiro. A mulher dele, de 47 anos, demonstrou nervosismo e fugiu em um veículo, que foi encontrado abandonado próximo à Lagoa do Quintão. O filho dela foi apontado como suspeito do crime. Ele foi localizado e detido em Gramado, na Serra Gaúcha, e possui antecedentes por tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e porte de arma de fogo. Segundo informações, o suspeito confessou ter esfaqueado o padrasto, mas negou a participação da mãe. Em depoimento à polícia, ele disse que a mãe sofria agressões do padrasto. A seguir, processo contra a mineradora BHP entra na fase final e os números do Oscar 2025. O julgamento da mineradora BHP entrou na fase final nesta quarta-feira. Os advogados pedem 265 bilhões de reais em indenizações. O processo contra a mineradora BHP pelo rompimento da barragem de Fundão em 2015, no subdistrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais, entra na reta final em Londres nesta quarta-feira, com tanto a empresa australiana quanto os demandantes confiantes na vitória. O julgamento no Tribunal Superior de Londres, que começou em 21 de outubro, está paralisado desde o final de janeiro e os advogados das partes vão apresentar os argumentos entre 5 e 13 de março. A decisão final, que pode ser objeto de apelação em um processo que vai julgar a responsabilidade da BHP, deve sair no segundo semestre do ano. Em 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem de rejeitos de uma mina de ferro em Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana, no estado de Minas Gerais, tirou a vida de 19 pessoas e despejou 40 milhões de metros cúbicos de lama tóxica no Rio Doce e no Oceano Atlântico. Os advogados dos demandantes pedem cerca de 265 bilhões de reais para as quase 620 mil pessoas afetadas pela tragédia.
A BHP, que compartilha com a mineradora brasileira Vale a titularidade da Samarco, proprietária da barragem, negou ser uma poluidora direta desde o início do julgamento, em outubro. Depois do início do processo em Londres, a Justiça do Brasil absolveu em meados de novembro a Samarco, a Vale e a BHP de qualquer responsabilidade pela tragédia. A empresa Ariane Space anunciou a primeira missão do novo foguete da Europa, que foi remarcada para amanhã. Na última segunda-feira, o lançamento foi cancelado por conta de uma falha numa válvula do lançador. O foguete vai levar ao espaço o satélite militar CSO-3. E a Meta anunciou uma ferramenta de reconhecimento facial para detectar anúncios fraudulentos nas redes sociais. O diretor de ameaças cibernéticas da Meta, David Agranovic, disse que as personalidades do Reino Unido e da União Europeia começarão a receber notificações nas próximas semanas que permitirão optar pelo uso da ferramenta de proteção Celebibate, com tecnologia de reconhecimento facial. Segundo ele, a empresa acredita que a ferramenta vai ajudar a identificar o uso incorreto de imagens de figuras públicas, mesmo aqueles produzidos com inteligência artificial generativa. Os anúncios falsos que apresentam imagens manipuladas de celebridades são comuns nas redes sociais, muitas vezes para atrair os usuários a compartilhar informações pessoais ou enviar dinheiro. A Meta informou que a ferramenta via trabalhar sozinha e bloquear automaticamente os conteúdos indevidos. O grupo de tecnologia interrompeu o reconhecimento facial em suas plataformas em 2021 devido às preocupações com privacidade, mas anunciou em outubro de 2024 que restabeleceria a iniciativa para combater esses anúncios enganosos. A empresa Disney confirmou que mais de 19 milhões de pessoas assistiram à cerimônia do Oscar no último domingo. A Disney afirmou também que a edição de 2025 da premiação foi a mais assistida em 5 anos. E falando em Oscar e cinema, olha só, um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo quer mudar o nome da rodovia Castelo Branco para Eunice Paiva. Humberto Castelo Branco foi o primeiro presidente da ditadura militar e Eunice Paiva era advogada e esposa do ex-deputado federal Rubens Paiva, desaparecido na década de 1970. A rodovia Castelo Branco liga a Grande São Paulo à região do estado, com 318 quilômetros de extensão. E o Diário de Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado acessando o Diário de Notícias em 2 minutos no Spotify. Uma boa noite e até amanhã.